Olá, seja bem-vindo, bem-vinda ao Pod com Gente, um projeto novo que a gente está começando, primeira temporada, 5 episódios. Eu sou a Viviane Massi, estou aqui com a Lúcia Gadelha, somos parceiras nesse projeto. Lúcia, Pod com Gente, vamos explicar para o pessoal o que significa esse Pod com Gente? Nos unimos nesse projeto que estava no forno e que saiu, estou muito feliz de estar aqui com Viviane, com Vivi. Atuamos no segmento farmacêutico há mais de 20 anos, né? Mais de 20 anos. Já tem um tempo, então, assim, um reencontro maravilhoso. E o Pod com Gente Comunicação, que remete à Massi Comunicação, a empresa da Vivi. E Gente, que remete à minha área, Gadelha Consultoria, gestão de pessoas, comunicação. E a gente se uniu nesse projeto. Tudo a ver. Pod com Gente. Tudo a ver. E olha, assim, esse projeto é nosso, né? 2 empreendedoras e a gente está aqui. E, na verdade, isso aqui pra gente é lazer, sabe? A gente vai trazer conteúdo sobre comunicação e gestão de pessoas, mas com muita leveza, com muita descontração. É um projeto nosso, autoral. A gente vai trazer as nossas características para cá. A gente espera que você curta bastante, mas a gente espera que esse conteúdo possa transformar a sua vida e o seu negócio. O Pod com Gente, a princípio, ele vai trazer insights sobre comunicação e gestão de pessoas para o mercado farmacêutico. Mas eu tenho certeza, acho que a Lúcia até concorda, que é um conteúdo que vai ser aproveitado por muita gente. Não só para quem atua no farma, mas para profissionais de outras áreas. Concorda, Lúcia? Concordo, Vivi. Então, são Viviane, 20 anos. Eu, 30 anos. Então, para a gente, esse projeto é uma grande oportunidade de compartilhar conteúdo, não só para as empresas, como Vivi disse, né? A gente tem o foco no segmento farmacêutico, que é o segmento que Viviane já trabalha há 20 anos, eu trabalho há 24. Então, assim, a gente acabou que tem um expertise nessa área, mas é para as empresas, para farmácias, é para gestão de carreira, né? Para quem tá participando de processo seletivo e está ali se preparando, né, para se comunicar bem, é para estudante. Então, o nosso podcast Pod com Gente é essa oportunidade de estar compartilhando essa experiência que a gente adquiriu ao longo dos anos, e a gente está muito feliz, né, Vivi? Muito feliz. Eu quero apresentar a Lúcia. Nós duas somos aqui hosts desse podcast. Eu quero apresentar a Lúcia. Lúcia é uma pedagoga que se especializou na área de gestão de pessoas, vem trazendo contribuições importantes na implantação de processos de RH em 27 anos de atuação no mercado. Como consultora, Lúcia vem realizando projetos de educação corporativa para lideranças, mentorias, estruturando setores de gestão de pessoas, processos seletivos e formando novos profissionais de RH. Atualmente, Lúcia é uma referência no segmento farma em gestão de pessoas, atua em empresas de todo o Brasil. E a sua missão é promover transformação nas pessoas e nas empresas. É isso aí, minha grande amiga, esse grande reencontro, estou muito feliz. Muito bom, Vivi. Agora eu vou apresentar Viviane. Vivi é jornalista, especializada em comunicação empresarial e língua portuguesa, e se encantou pelo segmento farma, um segmento que ela trabalha há 20 anos. Desde então, ela vem atuando com produção de conteúdo direcionado para o varejo farmacêutico em diversos formatos. Reportagens, artigos, vídeos, podcast como o nosso, roteiros, apresentação de eventos e, mais recente, mentoria e consultoria em comunicação. Atualmente, Vivi é uma referência e se tornou uma das jornalistas que mais entendem do mercado farma a nível Brasil. Qual é o propósito da Vivi e da Massi Consultoria? Extrair das pessoas e empresas o que de melhor elas têm para compartilhar. E aí, um desses projetos é o Pod com Gente. É o Pod com Gente. Vamos lá. E olha, gente, essa temporada tem 5 episódios. E o primeiro episódio, a gente vai tentar conversar um pouquinho aqui sobre como a área de comunicação e a área de gestão de pessoas, como elas interagem, como elas se conectam, o que elas têm em comum, né? Porque comunicação e gestão de pessoas tem tudo a ver, né, Lúcia? Sim. E até quando a gente pensou nesse projeto, né, Vivi, a gente se preparou bastante para estar aqui, com muito zelo, com muito carinho. A gente falou muito sobre isso. As duas áreas se complementam, né? E aí, falando da comunicação, a comunicação
permeia, né, a vida de uma pessoa. Então, assim, a gente utiliza a comunicação tanto nos relacionamentos pessoais, né, quanto profissionais. E trazendo a comunicação para a minha área, para a gestão de pessoas, a gente fala o seguinte, hoje são muitos canais de comunicação, né, Vivi? Muitos. Então, não é o foco nos canais, é o foco na sua habilidade de se comunicar e de se conectar com as pessoas. Então, assim, comunicação é conexão, né? A gente vai falar muito aqui sobre a técnica, mas a gente vai falar muito também sobre as dicas, né? De como utilizar a comunicação para se conectar com as pessoas. E aí tem tudo a ver com a minha área. Eu trabalho com gente, né? Nesses 30 anos de formada, já tem? Ó, Vivi, tem tempo. Tem tempo. Você falou uma coisa legal, que assim, a gente tem hoje excesso de canais, né? Sim, o que eu vejo, já entrando aqui no nosso tema, é que eu vejo as pessoas e as empresas muito preocupadas com quais canais elas vão utilizar, né? Sim. E aí eu tô falando de todos os canais físicos, os canais digitais. Hoje os digitais, eles têm mais relevância, eles têm mais alcance, mas as pessoas e as empresas estão tão preocupadas com os canais Sim. que elas se esquecem muitas vezes da própria mensagem, ou elas se esquecem muitas vezes de que a conexão é mais importante do que o canal, né? Como você se expressa, como você fala, o que você fala, como você está ali presente naquele processo é mais importante do que o canal que você está utilizando. Porque não adianta você ter um Instagram muito bem feito visualmente, Sim. mas se você não tem ali outros aspectos muito importantes da comunicação, que é a clareza, a objetividade, a humanização. Hoje a gente fala muito disso, eu tenho estudado muito esse tema, como as empresas podem trazer mais humanização para o seu processo de comunicação, porque a gente quer fazer uma arte muito bonita, a gente quer ter um bom designer, a gente está preocupado, mas e as pessoas? Onde é que as pessoas entram nesse processo? E às vezes, né, Vivi, a comunicação está muito bem planejada, mas não reflete na cultura da empresa essa humanização. Então, o que Vivi está falando é super importante, né? E quando a gente fala de gestão de pessoas, essas ações elas têm que estar muito integradas, né? Elas precisam ser verdadeiras, é isso que você quer dizer? Que às vezes a empresa se mostra uma empresa humanizada na comunicação, mas a própria comunicação não está humanizada dentro ali no miolo dela, é isso? Sim. Eu até brinco, Vivi, a gente fala assim, até na minha área, gestão de pessoas é uma área que hoje está muito linkada com o planejamento estratégico das empresas, né? Então, às vezes a gente fala que pode ocorrer a coisa, na comunicação, eu brinco, da propaganda enganosa, né? De você ter uma boa estrutura externa para comunicar a empresa, né? Mas internamente, nas ações, os colaboradores, a comunicação interna, que é um tema que a gente vai falar mais à frente, né? Então, é importante a gente ter essa percepção. Sim, eu concordo. A gente separou aqui dentro desse tema, né, que é o tema de comunicação e gestão de pessoas, comunicação e pessoas, a gente separou alguns pontos, alguns subtópicos que a gente acha relevante de trazer. E o primeiro deles, a gente já começou falando sobre ele, que é a relação da comunicação com o RH. E eu quero pontuar uma coisa que eu acho muito importante sobre isso, que é a comunicação. Tá, Lúcia? Eu quero que você me ajude nisso. A comunicação, ela é a base das relações humanas. Sim. Nós, seres humanos, a gente existe para o outro. Isso. A gente existe no mundo para se comunicar, para interagir. Óbvio que não é 100%, né? Mas, em geral, nós somos seres humanos sociais, nascemos para nos comunicar, necessitamos dessa comunicação até para nos reconhecer. Porque eu sei quem é a Viviane quando eu sei quem é a Lúcia e eu sei que eu não sou a Lúcia. Assim como a Lúcia não sabe que ela é a Lúcia porque ela não é a Viviane. Então a gente se reconhece na comunicação que a gente tem com o outro. Sim, e até, Vivi, a forma como a gente se coloca no mundo, né? Porque a comunicação, ela traduz o quê? As nossas crenças, os nossos valores. Então, tudo isso é importantíssimo para o que a gente falou no início, o objetivo do nosso projeto,
que é criar conexões duradouras, como aconteceu com a gente, né? Relações de parceria, de confiança. Porque o contrário disso, quando a comunicação ela é deficiente, o que que gera? Muitos conflitos, confrontos, né? Percepções diferentes, mal entendidos. Isso é péssimo para a carreira. É péssimo num processo seletivo, que aí você não consegue se vender bem, não consegue se projetar, né? E é péssimo para as empresas, porque a comunicação na gestão de pessoas, ela precisa ser colaborativa, que é o que Vivi, é o que você falou, Vivi. É o falar e o perceber o outro, né? O outro com todas as suas singularidades, né? Suas crenças. Não é olhar para Vivi e projetar o meu ego, né? Não é isso. É olhar para a Viviane e ver a Viviane. Então, a comunicação está muito relacionada, né? Isso vem vem da infância, né? Os Sim. bebês se desenvolvem dessa maneira, né? Sim. O bebê, ele só entende que ele é um outro, que ele é único, que ele é específico, quando ele entende o mundo que está em volta, né? Porque até então Sim. ele não tem essa noção, né, de que ele é uma pessoa e de que o pai é outra, de que a mãe é outra, né? Ele não tem essa noção. Então, só a partir do momento em que ele começa a interagir com esse ambiente, com esse meio, é que ele se reconhece como uma pessoa única, com as suas próprias características. Sim. Né? E a gente nasce se comunicando e se comunica a vida toda. E essa comunicação na gestão de pessoas, ela é fundamental porque o líder ele precisa se fazer entender, delegar tarefas, Sim, sim. orientar a sua equipe, né? Então, tudo passa por essa comunicação. Né? Isso, e aí a gente até reflete, né, sobre cada vez mais a tecnologia presente nos processos, nas empresas. E a gente fala muito sobre isso, né? Quando a gente traz para a gestão de pessoas. A gente tem a estrutura operacional, né? De uma farmácia, por exemplo, que é um segmento que a gente trabalha bastante, né? Então, tem a parte da estrutura operacional. A precificação, o mix, né? A loja moderna, organizada. Ok, bacana. Mas é na comunicação que se dá a identidade da empresa. Né? A forma como a farmácia vai se comunicar. Então, assim, essa comunicação coletiva, né? Ela é importantíssima. Aí me lembra até um livro que eu li recentemente, que é o Mindset, da Carol, que fala... Eu li esse livro ainda, é bom? Muito bom, muito bom. Eu li tem uns 2 anos. E aí fala sobre o mindset fixo e o de crescimento, né? O fixo, ela é psicóloga, é uma psicóloga americana. Psicologia do sucesso. Deixa eu mostrar ele aqui, ó. Sim. Aqui, gente. Recomendação da Lúcia. Já vou pegar, já vou também comprar um pra mim. Mas diga. E aí, Vivi, no mindset fixo fala sobre a questão da rigidez, né? Aí tem todo um estudo que ela desenvolveu, né, na área comportamental. E o mindset de crescimento é justamente a flexibilidade, a mudança, né? Então, tanto na comunicação quanto na gestão de pessoas, é muito importante que a gente entenda, né, que você se comunicando bem, você vai performar melhor, né? Você vai projetar uma imagem positiva de si mesmo. E na minha área, acaba tendo a ver com avaliação de desempenho. Né? Porque... Explica pra gente como é que funciona, então, o que é levado em consideração nas avaliações de desempenho no que diz respeito à comunicação. Sim. Então, a gente fala assim hoje nas empresas, essa avaliação de desempenho, ela é coletiva e é individual, né? Então, é individual, por exemplo, um novo colaborador, período de experiência, uma promoção interna. Então, ali são as habilidades, né, dele, ele vai ser avaliado individualmente. As coletivas, o setor, né, a entrega de um projeto. Então, é muito importante que os líderes e liderados estejam olhando para o mesmo lado, o mesmo direcionamento. Vamos dar um exemplo prático, por exemplo. Através da comunicação, as empresas utilizam mais o feedback. Né? Então, o feedback Feedback é aquele processo de você chegar para o funcionário e dizer para ele como
O que você está achando do desempenho dele, é isso? Isso. Então, a gente tem o feedback dinâmico, que a gente fala que é o que ocorre ali no dia a dia, né? O de alinhamento, que antes a gente chamava da crítica, né? Mas era uma palavra pesada, porque crítica é crítica, né? E o de reconhecimento, que é elogio. Então, assim, quando a comunicação ela é fluida na empresa, na gestão de pessoas, o feedback se torna uma ferramenta, assim, importantíssima, uma ferramenta de RH para manter um ambiente organizacional leve, processos claros, cada um individualmente sabe o que a empresa espera, né, do seu desempenho. E aí isso faz com que as pessoas trabalhem mais felizes, queiram estar na empresa, né? Então, são duas áreas que... Sim, você falou já um pouco dos benefícios, né, de por que as pessoas precisam se comunicar. E eu também trouxe aqui uma contribuição, quando as pessoas se comunicam bem, e aí eu não estou falando só de liderança para liderados, eu estou falando de liderados para liderança, eu estou falando de liderados entre si, de equipe entre si, né? Os colegas de trabalho, todos nós temos colegas de trabalho, mas quando a gente se comunica bem, essa comunicação que é fluida, clara, objetiva, ela melhora as relações interpessoais dentro da empresa, o clima organizacional, você que é especialista, eu não sou especialista nisso, mas eu sei que o clima organizacional fica muito melhor, justamente porque as pessoas sabem o que está acontecendo ou sabem o que vai acontecer. Sim. Elas não ficam no escuro, naquele breu, meu Deus, o que vai acontecer agora, né? Será que a gente vai ser mandado embora ou não? Será que eu vou tomar bronca do chefe? Será que a próxima reunião eu vou ser chamada a atenção na frente de todo mundo, o que é péssimo, tá? Não façam isso, Sim. né? Porque isso não demonstra respeito. Então, a boa comunicação, ela melhora essa relação interpessoal, mas ela favorece também a empatia, né? Porque o que é a empatia? É você se colocar no lugar do outro. Então, quando você se comunica bem, você deixa claro para o outro o que você está sentindo, o que você está pensando, e aí você dá a oportunidade desse outro se colocar no seu lugar. Sim. Porque ele entendeu. Olha só, isso é muito louco, porque se você fala uma coisa para mim e eu não entendo o que você diz, eu não tenho como me colocar no seu lugar, porque eu não entendi aquilo. Sim. Então a empatia não acontece. O rapport, né, que a gente fala, e eu quero falar um pouco de rapport daqui a pouco, ele não acontece, né, Lúcia? E tem, então, evita fofocas também, mal entendidos, está aqui na minha colinha, eu coloquei, com certeza. Porque a gente, vocês sabem que a gente trabalha muito, tem hora que a nossa memória falha, então, colinha tá tudo certo. E um outro ponto também, se nós somos claros e objetivos na fala, a gente também é claro e objetivo na escrita, e aí me permitam abrir um parênteses sobre isso. As pessoas hoje estão escrevendo cada vez menos. Lúcia, você já se deu conta disso? Sim. E aí, porque leem menos, né? Porque a informação hoje, né, nesse mundo contemporâneo, ela está muito rápida, os processos muito rápidos, né? A entrega. Então, a gente acaba, né, nessa comunicação, tendo um excesso de objetividade. Aí, Vivi, às vezes eu vejo dois extremos, né? Ou quando a gente... objetividade de menos e objetividade de mais. É isso que você quer dizer? E aí a gente tem que ter esse cuidado. Isso na sua visão? Então, tem muito a ver com o que você falou da empatia, né? Porque essa agitação do mundo moderno coloca a gente muito na ação e a gente acaba perdendo a nossa capacidade da escuta ativa. E a escuta ativa, eu sei que empatia é uma palavra que virou quase um chavão, né? Como você disse, olha, empatia, mas tem que ser você se colocando no lugar do outro pela percepção do outro. E aí isso me lembra, Vivi, uma questão que a gente sempre fala nos treinamentos, que é assim, para você ter empatia, você tem que ter um real interesse no outro. Você sabe que você está me lembrando um termo que eu ouvi, que é a escutatória, mas termina de falar que depois eu falo sobre a escutatória. Então, assim, essa questão de a gente ter um real interesse no outro vale para todos os processos de gestão de pessoas que a gente conduz na empresa. Vale para um processo seletivo, vale para o feedback, né? Vale para identificar um talento para uma promoção interna, vale para o que você falou antes, a relação entre colegas, entre pessoas, né? Então, esse cuidado, né, que a gente precisa ter em demonstrar um real interesse pelo outro é o que gera conexão, né? Caso contrário, a gente acaba ficando muito individualista. Aí fica individualista como pessoa
né? Vai se fechando para boas amizades, conexões verdadeiras. E no ambiente de trabalho, né, vai robotizando o processo. Eu fico ali só para performar, para entrega, para... E o outro? Eu preciso do outro. A gente não vive sem o outro, né? A gente não é um espelho que a gente coloca e diz assim, eu me basto, eu... Não, a gente precisa do outro. E para isso a gente tem que, né, prestar atenção no outro. Você falou da escutativa, vou até antecipar uma coisa que eu quero falar aqui. O Rubem Alves, né, filósofo, escritor, educador, poeta, enfim, ele disse que as pessoas precisam exercer a escutatória. Essa palavra, né, foi dita pela primeira vez por ele, Rubens Alves, e ele disse o seguinte, que todo mundo quer aprender a falar, ninguém quer aprender a ouvir. A gente tem cursos de oratória, eu mesma ofereço treinamentos para as pessoas que querem falar melhor, mas eu não vejo curso para a gente aprender a ouvir. Você conhece algum curso para a gente aprender a ouvir, Lúcia? Você sabe que eu acabo exercitando, eu falo bastante, porque sala de aula, né, coloca a gente num lugar, mas eu aprendi a ouvir, a exercitar, né, o saber ouvir, e até ajudar pessoas a ouvir mais nas mentorias, porque a mentoria é um processo muito individual, e você precisa ser humano muito complexo, então assim, a gente olha uma pessoa e tem toda personalidade, crenças, valores, a forma como foi criado, quem criou, tem todo esse impacto. Então, assim, é muito importante. Inclusive, tem a ver com o próximo tema que a gente colocou aqui na nossa colinha, né? Saber ouvir evita muitos ruídos de comunicação no ambiente de trabalho. E aí eu li uma pesquisa que foi divulgada pela Solids. Solids é uma das maiores empresas de tecnologia do Brasil, e na nossa empresa a gente faz parceria porque a gente utiliza o teste DISC, que é o teste de perfil comportamental. Eu não lembro muito bem não, Lúcia, para te falar a verdade, o que deu no meu disco. Vamos fazer de novo. Vamos fazer de novo, Lúcia? Com certeza. Quero fazer de novo. A orientação é que seja feita a cada 6 meses. E aí a gente utiliza esse teste, né, de perfil comportamental, utiliza bastante nas mentorias. E aí, na minha colinha também, estudando, uma pesquisa da Solis diz o seguinte, né, que ambientes de trabalho que promovem bem-estar e qualidade de vida aos funcionários são, além de mais atrativos no processo de seleção, você vai atrair pessoas que queiram trabalhar na sua empresa, né? 86% das pessoas são mais produtivas e 70% para as empresas mais rentáveis. Ou seja, não ter conflito, não ter é impossível, né? Onde tem pessoas que têm conflito. Sim. Mas amenizar os conflitos na comunicação e na gestão de pessoas é bom para os dois lados. É bom para as pessoas, né? Que elas, a gente chama de senso de pertencimento. Elas gostam de estar nas empresas, gostam de trabalhar com as pessoas que estão na empresa, nas empresas. E também para a prosperidade, né? Aí eu lembro até uma referência nossa em comum, na Febrafá, né? O Edson Tamácia, o Neto. É muito comum a gente ouvir falar na fala dele sobre a prosperidade coletiva, né? É uma fala que está muito inserida nas entrevistas, né? Todo o trabalho que ele... Até na essência da empresa, né? São empresas que a gente admira, né, Vivi? E eles falam muito, né, no associativismo. Eles falam muito, só abrindo um parênteses assim, fora do tema da comunicação, mas é porque a gente sabe que hoje o nosso mercado, ele é majoritariamente formado por farmácias independentes, farmácias que não estão associadas a nenhuma bandeira. E essas farmácias independentes, elas estão passando por momentos muito difíceis, porque o associativismo vem crescendo muito, as grandes redes já estão aí, né, com a sua parte, com a sua fatia de mercado. Sim. Então, é difícil para esse independente encontrar o espaço dele, fazendo do mesmo jeito que ele faz. Sim. E o que o Edson Tamácia traz, em muitas palestras que eu já assisti, inclusive, é que a proposta do associativismo é não fazer apenas com que o cara sobreviva, porque o independente ele está sobrevivendo, mas é fazer com que esse cara prospere, porque sobreviver é diferente de prosperar. Sim, né? sim. Nós estamos aqui fazendo esse podcast que pra gente isso aqui é sinônimo de prosperidade, Sim. porque quando a gente fica fazendo a mesma coisa a vida toda, você estaciona, você está estagnado ali. Você sabe que eu pensei nisso quando estava preparando o nosso roteiro, pensando no mindset de crescimento, pensei, eu e Vivi somos exemplos. Né? Agora, isso que você trouxe é importantíssimo, a questão da
das farmácias, da concorrência acirrada, né? E aí trazendo para o nosso tema, os times estão cada vez mais reduzidos. Por quê? Porque tem que otimizar os recursos, a conta tem que fechar no final do mês. Então, vamos pegar o exemplo farmácia, que é o nosso segmento. Sim. Uhum. Os times cada vez mais reduzidos. E aí, um time reduzido requer uma comunicação fluida, uma gestão de pessoas em que todos colaborem, em que se um faltar, né? Exemplo, um atendente falta, vai impactar, porque aquela farmácia tem 2 atendentes, vai ficar um no balcão. Então, assim, e às vezes o do turno da manhã tem que dobrar. Então, assim, esse engajamento do time, esse senso colaborativo, ele é vital para as empresas hoje prosperarem, né? Mas você concorda, Lúcia? Você falou uma coisa muito importante, que vai remeter à simplicidade dessa comunicação, né? Simplicidade que eu digo é que é possível a gente fazer menos com mais qualidade. Se as equipes são reduzidas, concorda que essa comunicação deveria fluir melhor? Sim. Porque imagina uma grande corporação. Imagina uma grande rede. Vamos pegar aí uma Drogasil da vida que todo mundo conhece. Uma RD, por exemplo, né? Raia Drogasil. Imagina o processo, o mega processo de comunicação que tem por trás dessas empresas. O quão difícil é fazer com que essas informações cheguem alinhadas a todos os seus colaboradores, a todas as suas farmácias. Eu não sei nem dizer, eu sei que Drogasil tem mais de 2.000 farmácias, tem Raia, eu não sei dizer quantas são. Mas imagina, então se você tem uma farmácia independente, que tem uma equipe reduzida, essa comunicação deveria ser fácil, Lúcia. Sim. Essa comunicação deveria ser simples, objetiva, clara, não deveria haver ruídos de comunicação. E aí eu quero já pegar um gancho para falar sobre a maldição do conhecimento. Não sei se você já ouviu esse termo. Eu entrei em contato com esse termo pela primeira vez quando eu li o livro TED Talks, que inclusive eu recomendei para você. Nossa! Do Chris Anderson. Devorei. É um livro maravilhoso. É um livro que fala, gente, sobre... Eu não trouxe ele aqui, mas ele fala sobre como montar uma apresentação de 18 minutos, mas que você dá o seu recado. Você não precisa falar mais que 18 minutos, e aí fica a dica para quem tem apresentações muito longas, mas isso também é outro tema. Nesse livro, o que também vale, não só para quem quer fazer a apresentação, mas também para quem quer se comunicar melhor, porque os insights para uma palestra podem servir também para uma reunião interna de equipe, numa pequena farmácia, tá? E aí, nesse livro, o Chris Anderson, ele fala sobre a maldição do conhecimento, e eu fui pesquisar, porque eu gostei muito. Essa expressão maldição do conhecimento, ela foi cunhada assim ela foi denominada assim pelo Robin Hogarth pela primeira vez. Ele é um economista, né? E o que é a maldição do conhecimento? Quando a gente chega num certo nível, e a gente sabe que tem gerentes e gestores de farmácia que já estão nesse nível, eles passaram por um longo processo de aprendizado. Eles estudaram, eles fizeram um curso, eles tiveram a sua consultoria, né? Enfim, eles estudaram. E aí eles chegam num patamar que eles já têm um conhecimento que a equipe não tem. E aí na hora que ele vai fazer uma reunião, por exemplo, para orientar a equipe sobre como organizar os produtos nas gôndolas, e na cabeça dele, ele quer orientar, ele quer organizar dentro do gerenciamento por categoria, por conta da maldição do conhecimento, ele se esquece de que aquela equipe não está na mesma base que ele. A maldição do conhecimento é quando você se esquece de como você era quando você não sabia aquele assunto. Nossa, perfeito. Você sabe que eu lembrei, essa semana, a gente faz muito acompanhamento, faz o processo seletivo e depois a gente dá o suporte para o novo colaborador, né? Começando ali na empresa. E aí eu contratei essa semana para um cliente nosso e fui participar do onboarding com essa assistente de marketing, um cargo. E assim, Vivi, ela estava visivelmente, primeiro dia, pisando em ovos, né? Conhecendo a identidade da empresa. E aí eu disse para ela, todas, acalmei, né? Fiz um onboarding de forma humanizada. E disse para ela o seguinte: todas as pessoas que estão nessa empresa já estiveram no seu lugar. Que é esse lugar de começo, né? Não só a idade recém-formada, 23 anos. E aí me remete também um ponto importante na sua fala, Vivi, que é essa clareza na comunicação entre líderes e liderados. Né? Eu fiquei prestando atenção quando você falou, por exemplo, a gente deu o exemplo do pequeno, mas a gente também falou né? Como é que as grandes empresas fazem
para se comunicar, para a comunicação ser fluida. Coloquei uma colinha aqui para gente, primeiro assim, se estabelecer uma relação de confiança entre líderes e liderados, né? Porque é através dessa confiança que ele vai definir os responsogramas. O que é responsograma, gente? Responsograma são descritivos de cargo, né? Ou seja, cada um ter clareza de qual é o meu papel nessa empresa. Eu fui contratado para quê? Qual é a missão do meu cargo? Quais são as principais atribuições? Então, tudo isso tem que estar muito claro, muito mapeado, né? Até para que, no momento que a gente for cobrar, né? Acompanhar, né? A performance dessa pessoa, ela realmente ocorra, né? Ou E a seja, minha dica... Não, pode concluir. Não, é muito complexo, né? Não, o que você fez aí é justamente isso. Quer dizer, você, graças a Deus, você não tem a maldição do conhecimento. Que você explicou, entendeu? Quando você... Por exemplo, um exemplo básico usei um termo técnico que eu tenho que explicar. E olha, gente, a base da comunicação é uma coisa tão simples de se fazer. Quando você tiver que fazer uma reunião, quando você tiver que comunicar algo para uma plateia, para o seu grupo de liderados, numa mesa de bar com os seus amigos, a gente está fazendo comunicação. Pensa o seguinte, você tem que partir do ponto do outro. Não é do ponto em que você está, é do ponto em que o outro está. Porque a comunicação ela só vai ser efetiva se você partir do conhecimento do outro. Sim. Porque senão você vai falar blá, 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 e o cara vai falar, caramba, ele tá falando o quê? Isso acontece muito com o juridiquês. Tem até um termo, palestrinha, né? Palestrinha, pessoa... exatamente. O outro não sabe, o outro tá assim pra você, ó. Tá. O outro não tá entendendo nada, mas não tá entendendo porque você tá falando a partir do seu nível de conhecimento e não do ponto do conhecimento do outro. Então, para que você tenha uma boa comunicação, para que a sua comunicação seja efetiva, clara, eficaz, você precisa entender o que o outro sabe sobre aquilo. Você quer ensinar você quer que a sua equipe organize a loja dentro dos conceitos de gerenciamento por categorias? Ótimo, mas a sua equipe já sabe o que é o gerenciamento por categoria? Pergunta para ela. Tem uma coisa muito legal que o Dale Carnegie fala, que é um profissional, um americano, especialista em comunicação, tem livros maravilhosos, que ele fala o seguinte: cara, começa perguntando, começa e termina perguntando. Começa o que você sabe sobre esse assunto e, no fim, o que você entendeu sobre isso? Repete pra mim, não é ruim. Eu mesma fiz isso ontem, dei uma instrução. Conta pra mim o que você entendeu sobre isso. Isso motiva, né, Vivi? Porque assim... O outro participa, né? Isso. O outro entra no processo de comunicação. Comunicação é via de mão dupla, não é via de mão única. Não e é um olhar, a gente, nos treinamentos, a gente sempre aborda isso com os líderes. É um olhar para a singularidade de cada pessoa. E isso é altamente motivador, né? Quando a gente realmente, né, como a gente falou no início, você demonstrar interesse no outro. Então, assim, uma empresa humanizada não é uma humanização escrita na missão, na visão, nos valores, no propósito. Não é isso. Uma empresa humanizada, com uma comunicação efetiva, é que a cultura dessa empresa, né, ela estimula sempre de cima para baixo. Né? Que cada colaborador seja visto pelas suas singularidades, né? O que move cada um, o que é de valor para cada um, né? Então isso é que faz, estimula esse engajamento. É como na vida pessoal, assim, construir amizades sólidas. Eu tenho amigos de mais de 30 anos. Então, assim, o que a gente faz com um amigo? A gente demonstra interesse pelo amigo. Agora eu vou encontrar o amigo e vou ficar falando só de mim. Aí o amigo vai pensar, puxa, a Lúcia é muito vaidosa. Terrível. E aí não há uma troca. Não. Então, assim, eu sou uma pessoa que tem bons amigos. Não é uma escutatória. Você sabe que tem um especialista em comunicação, o nome ele é um franco-brasileiro, o nome dele é Thomas Brier. Brier, eu não sei nem pronunciar direito, enfim, mas ele diz o seguinte, ele foi um pouquinho além, ele analisou essa questão da escutatória e eu tô citando porque eu acho que faz sentido, né, a fala dele, que a escuta ativa, tá bom, você escutou com bastante atenção, na escutatória você vai além. Você escuta aquilo e você mostra para o outro que você escutou. Você prova para o outro que você escutou. Como você faz isso? Depende de cada situação, né? Ou fazendo o que ele pediu,
enfim, não quero dizer que tem que fazer o que a pessoa... Não é isso, né? O Mas líder não tem enxergar que o fazer. outro, né, Vivi? Mas o outro precisa ter certeza de que foi ouvido. Sim, né? porque isso é altamente motivador. Vou dar um exemplo da nossa área que é gestão de pessoas, promoção interna. Então, assim, a gente divulga uma vaga. Aconteceu esse exemplo agora, recentemente. E aí o colaborador se candidata à vaga, né? Se não for o momento para ele, alinhamento de perfil. Primeiro, assim, parabéns pela sua iniciativa, por você já está aqui na empresa, por você ter se candidatado à vaga. Vamos conversar. Essa vaga tem esse perfil, né? Olha, a vaga está aqui, você está aqui. Por que que nesse momento não é oportuno? Então, ou coloca o colaborador no processo seletivo interno, ou se ele não puder participar, ele tem que saber. Só que isso dá trabalho, gente. E muitas vezes não há esse olhar nas empresas para a gestão de pessoas, para a gente. E aí fica a falácia que a empresa tem gestão de pessoas, mas na prática não há esse olhar de enxergar o outro. Né? Porque o que você disse, Vivi, mesmo que você diga não para o outro, mas esse não, você precisa parar ali, você precisa ter um RH estruturado, você precisa ter um líder que enxergue o seu time. Né? Até para, no varejo, esses processos precisam acontecer internamente para que o time possa enxergar o consumidor, né? Porque às vezes tá lá falando sobre a campanha, sobre a meta do mês, mas não há o senso de pertencimento, ou seja, o time não está engajado. E aí, se o time não se sente parte do processo interno, ele não vai oferecer um atendimento humanizado para o consumidor. Então, assim, a prática, né? E o dia a dia, o que a gente fala e o que permeia as ações na empresa ou na vida da gente, né? Tem que estar pautada nesse olhar para o outro, né? A gente tem que preparar um episódio depois só sobre comunicação do balcão com o cliente. Vamos preparar um episódio assim? Vamos. Na próxima temporada a gente prepara um episódio assim. Isso, a gente tem bastante material para isso. Lúcia, assim, eu acho que a gente já passou pelos pontos que a gente preparou aqui para esse primeiro episódio. Não sei se você quer acrescentar mais algum ponto, né? A gente falou, só resumindo, o recado que a gente quer deixar aqui é que comunicação e gente tem tudo a ver, porque gente se comunica. E aí a gente quer trazer insights, dicas, sugestões para que você melhore a sua comunicação interpessoal, no ambiente de trabalho, na liderança dos seus liderados. A gente tem um episódio falando sobre isso, sobre desenvolver habilidades de comunicação e formação de equipe. A gente vai falar sobre isso. Algum ponto que você gostaria de acrescentar, Lúcia? Não, eu acho que nesse momento, né, esse episódio a gente conseguiu entregar, e é isso que você falou bem, Vivi, a gente quer provocar positivamente, né? Então a gente quis trazer esses insights, cada episódio é uma provocação positiva, não só como que seu time está se comunicando, como que a sua empresa, né, está se posicionando, se comunicando no mercado, e quem está gerindo as pessoas, né? Quem está cuidando das pessoas na empresa. Então, eu acho que nesse primeiro episódio a gente... Foi ótimo. Eu quero aproveitar e agradecer a agência RVZ, que fez esse logotipo lindo aqui pra gente, que vocês estão vendo. Pode com gente. Muito obrigada. O link da RVZ está na descrição, assim como também estão na descrição os nossos contatos, né? Sim. O e-mail do Pode com gente, se você quiser se conectar com a gente, basta mandar um e-mail pra gente que a gente responde. Lúcia, foi maravilhoso. Muito bom, muito bom. Saiu do forno, né? Primeiro episódio. Muito bom, muito obrigada, tá? Obrigada a você, Vivi. Obrigada a você pela companhia e a gente se vê no próximo Pode com Gente. Tchau, tchau.